Olá, boa tarde. A tecnologia, mais uma vez usada para promover a prestação jurisdicional de qualidade. O Tribunal de Justiça de Goiás implantou o Alvará Eletrônico. O sistema traz mais agilidade e segurança na transação financeira. A iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos outros. Supremo Tribunal Federal mantém decisão sobre renda básica no orçamento de 2022. Para atender a uma decisão judicial, o governo pode ampliar as políticas sociais sem necessidade de observar as restrições previstas para um ano de eleições. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína. E ainda, a Justiça de Mato Grosso instala centro de solução de conflitos voltado para demandas da saúde. Segundo dia de teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação no Tribunal Superior Eleitoral. 26 especialistas estão participando do evento, que é uma colaboração com a Justiça Eleitoral para fortalecer e aprimorar o Sistema Eletrônico de Votação. Vamos agora, ao vivo, direto ao TSE, conversar com o repórter Guilherme Glória, que está acompanhando os testes. Oi, Guilherme, boa tarde para você. Olá, Rafaela, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos. Nós estamos lá e cá, viu, Rafaela? Deixa eu explicar esse termo. É porque nós estamos ao vivo, tanto no YouTube da Justiça Eleitoral, né, com a nossa transmissão, e agora entrando aqui também para o Jornal da Justiça. Olha, esse segundo dia é um dia em que os planos de ataque aqui no teste público de segurança, né, ou planos de teste, eles começam mais a ser realizados de fato. Por quê? Porque no primeiro dia as equipes estão lendo os códigos, fazendo as avaliações. Então, esse dia geralmente é um dia que tem uma movimentação técnica, digamos assim, um pouco maior. Como a gente já informou, são 26 investigadoras e investigadores que vão executar 29 planos de ataque. Nesse momento a gente tem a imagem, inclusive, de como está aqui o espaço no CDE, que agora, inclusive, não está um movimento tão grande quanto esteve um pouco mais cedo. Nesse horário, as equipes vão almoçar e vão seguir aí depois o dia todo de mais testes. E ontem a gente teve, inclusive, aqui urnas eletrônicas que foram abertas, todo o espaço eles têm, as equipes técnicas aqui do TSE também dando todo esse suporte e a gente fazendo essa transmissão, que eu quero, inclusive, convidar você que está nos assistindo, se você quiser, logo após o Jornal da Justiça, se você quiser acompanhar a nossa transmissão, nós estamos ao vivo agora, youtube.com/Justiça Eleitoral, e logo mais à tarde, a partir das 3 horas, o Henrique Amaral e a Renata Gorga também trazendo. E aí a gente vem com entrevistas, detalhes e informações para que todo mundo possa acompanhar e ficar por dentro desse que é um dos eventos de muita importância que a gente tem no sentido da transparência, da auditabilidade do processo eletrônico de votação. Voltamos com você, Rafaela. Obrigada, Guilherme. Excelente. Aí vamos ficar lá e cá com o Guilherme Glória, lá na Justiça Eleitoral, no YouTube, e cá com a gente aqui no Jornal da Justiça, TV Justiça. Obrigada. Bom, e o vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, encerrou agora há pouco a audiência pública virtual para aperfeiçoamento das resoluções para as eleições 2022. O ministro destacou que o debate público promovido na audiência traz previsibilidade, estabilidade e coerência para a administração das eleições e também para a prestação jurisdicional no pleito. O ministro ressaltou ainda que iniciativas como as de audiências públicas, elas tornam as eleições brasileiras exemplo para os países da América do Sul e de todo o mundo. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a proibição de ampliar programas sociais em ano eleitoral não se aplica quando o governante for cumprir determinação da Justiça. O colegiado acompanhou o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, de que, nesse caso, a ação não pode ser considerada utilização da máquina pública em favor de futura candidatura eleitoral.
Segundo o voto do ministro Gilmar Mendes, para atender a uma decisão judicial, o governo pode ampliar as políticas sociais sem necessidade de observar as restrições previstas para um ano de eleições. Segundo ele, a medida não viola o bem jurídico tutelado pela norma de igualdade de oportunidades entre os candidatos. O julgamento foi realizado pelo plenário virtual e todos os ministros apresentaram votos na plataforma do STF. Com a decisão, o Supremo Tribunal Federal abre caminho para que seja cumprida a sentença que, em abril, determinou ao governo federal a implementação, a partir do ano que vem, do programa de renda básica para os brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza. O governo recorreu da decisão alegando que a lei das eleições proíbe a distribuição de benefícios por parte da administração pública, exceto no caso de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Agora, a ampliação do chamado Auxílio Brasil poderá ser feita no ano que vem, sem a necessidade de o Congresso aprovar a fonte de recursos para o programa ainda neste ano. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que a regulamentação do fator acidentário de prevenção por meio de decreto é legal. A tese de repercussão geral deve ser aplicada em todos os casos semelhantes. O Supremo levou a julgamento uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos legais das alíquotas que incidem sobre o seguro acidente de trabalho e um recurso extraordinário que questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que validou o fator acidentário de prevenção. Tanto a ação como o recurso alegavam que a Constituição veda o aumento de tributos sem a aprovação de lei específica para essa finalidade. O fator acidentário de prevenção é um multiplicador que define aumento ou redução de alíquota de contribuição das empresas para o seguro acidente de trabalho. O aporte serve para financiar a aposentadoria especial dos trabalhadores. As alíquotas do seguro são de 1%, 2% ou 3% e a lei autoriza a redução de até 50% ou a majoração de 100%, a depender do risco da atividade econômica desempenhada pela empresa. O relator do recurso extraordinário de autoria do Sindicato das Indústrias Têxteis do Rio Grande do Sul, ministro Luiz Fux, sustentou que a base de redução ou majoração de alíquota se refere apenas a critérios extrajurídicos, técnicos e de natureza objetiva, diferente dos elementos previstos como fato gerador de base de cálculo e alíquota, previsto na lei que dispõe sobre a organização da Seguridade Social. O ministro Fux ainda destacou que o fato de a lei regulamentar conceitos de atividade e grau de risco não vai contra os princípios constitucionais da legalidade genérica e tributária. Já a ação direta de inconstitucionalidade, de autoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, alegava que a fixação de alíquotas de imposto por meio de decreto viola o princípio da razoabilidade e que a medida não visa reduzir acidentes de trabalho e tem a mera função arrecadatória. O relator da ADIM, ministro Dias Toffoli, entendeu que a norma questionada é condizente com o sistema jurídico de tutela e age como forma de proteção do empregado no ambiente de trabalho. Daqui a pouco tem sessão na 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Quem traz as informações sobre a pauta de julgamentos é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Os ministros da 2ª turma do STF devem analisar 4 processos. Dentre eles está o pedido de Domingos Brazão para ser reintegrado às funções por ele desempenhadas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O conselheiro é acusado de integrar um suposto esquema criminoso de corrupção passiva e lavagem de dinheiro que atuava no Tribunal de Contas Estadual e ele foi suspenso do exercício do cargo público por uma decisão do STJ. Os fatos vieram à tona a partir de investigações da Operação Quinto do Ouro, que apurou o recebimento de vantagens indevidas por parte dos conselheiros. Os pagamentos eram efetuados por empresários dos setores de transportes, construção e administração penitenciária, dentre outros. Também é possível que os ministros concluam o julgamento do recurso que discute a competência do município de Saudades, que fica em Santa Catarina, para editar lei restringindo o uso de herbicida.
E na sessão de hoje, o julgamento será retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes. Em outro caso, uma empresa de vigilância questiona a decisão do TRT, com sede em Brasília, que admitiu a continuidade de uma ação civil apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, envolvendo o percentual mínimo de aprendizes a ser observado dentro do quadro de empregados. A sessão começa logo mais às 14h. E você vai ver a seguir, sistema do alvará eletrônico já está disponível para utilização do Poder Judiciário em todo o estado de Goiás. Os detalhes você confere em instantes. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais. E assim, a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil. Foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. O Tribunal de Justiça de Goiás e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado formalizaram um ato conjunto para implementação do alvará eletrônico. A iniciativa tem o objetivo de simplificar e tornar mais rápido o pagamento de valores decorrentes de alvarás judiciais. O sistema do alvará eletrônico já está disponível para a utilização do Poder Judiciário em todo o estado de Goiás. Com o novo modelo, as ordens judiciais de pagamento vão ser enviadas automaticamente ao banco logo após a liberação do magistrado. O dinheiro já fica disponível para saque ou transferência na conta indicada no processo. Assim, advogados e partes não precisam mais ir a uma agência bancária. A medida está alinhada com as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para um juízo 100% digital. O sistema integra os depósitos judiciais ao Banco do Brasil. O serviço torna o andamento processual mais rápido, aumenta os níveis de segurança e confiabilidade no levantamento de alvarás e evita possíveis fraudes. Trata-se, é óbvio, de um avanço no Poder Judiciário do Estado de Goiás. Como toda ferramenta de tecnologia da informação, ela ainda precisa de melhoramentos, ela é uma ferramenta em movimento e nos próximos 6 meses será objeto de melhorias, tanto por parte do Banco Depositário, como por parte da Diretoria de Tecnologia da Informação da Corregedoria Geral e, no último momento, da DTI da Presidência do TJGO. Trata-se de um avanço, já está em produção em todo o estado de Goiás desde o dia 22 de novembro de 2021 e, por certo, trará celeridade e eficiência na prestação judicional. Para falar mais sobre o tema, eu converso agora ao vivo com o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás, Altair Guerra da Costa. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. É uma satisfação falar com todos os telespectadores sobre um assunto de interesse de todos os usuários jurisdicionados e usuários do Serviço da Justiça. Pois é, de interesse e uma medida que veio facilitar a vida de todo mundo, né? De todos os envolvidos, dos advogados, do jurisdicionado. É uma medida que desburocratiza, acelera, torna o processo mais seguro, não é isso, Altair? Sem dúvida. No momento em que temos no estado de Goiás um processo totalmente eletrônico, 100% dos processos tramitam na forma eletrônica, não teria sentido algum continuarmos com alvarás físicos ou mesmo a forma híbrida. Então, a iniciativa tem como foco simplicidade, oferecer segurança ao sistema de liberação de recursos depositados em conta judicial e garantir um atendimento de qualidade, de maior eficiência ao usuário da justiça. Vamos entender como é que funcionava antes dessa ferramenta. A pessoa tinha que ir lá no banco, às vezes, por todo um processo burocrático, esse pagamento às vezes demorava dias e até meses? Então, antes dessa ferramenta, nós tivemos o alvará físico. A parte interessada, o beneficiário, tinha que retirar no fórum, ir até o fórum para retirar o alvará físico. E depois se dirigir ao banco.
Com essa ferramenta, a ordem de liberação já sai do gabinete do juiz e chega diretamente no banco. No banco, se a pessoa tiver conta bancária, se o beneficiário tiver conta bancária, o dinheiro será acreditado na sua conta bancária, assim como fazemos hoje PIX ou TED. Uhum. Se não tiver conta bancária, fica disponível para saque em espécie. E a gente está falando também de segurança, né? E até uma medida que evita possíveis fraudes, porque esse banco é uma instituição conveniada com o Poder Judiciário, então a parte vai ter ali total garantia de que realmente é um processo mais seguro, né? A segurança é muito grande porque a ordem, quando parte do juiz, ela é acompanhada, emitida a partir de um certificado digital. Essa ordem é encaminhada para um computador, um servidor no tribunal, que, a partir do reconhecimento da assinatura digital de um juiz do Estado de Goiás, ela é encaminhada para o banco com um outro certificado digital do presidente do Tribunal de Justiça. Uhum. E eu sei que o senhor participou, né, de toda a concepção dessa nova ferramenta, foi, digamos assim, que o idealizador desse projeto, né, acompanhou tudo, e, inclusive, essa iniciativa, ela está alinhada também com o que preza o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né, todas as metas do presidente Fux durante a gestão e que medidas essas que acabaram sendo aceleradas durante a pandemia, né? Dessa informatização do Poder Judiciário, os serviços cada vez mais sistematizados e céleres. Sem dúvida. A pandemia nos mostrou que existe uma outra maneira de trabalhar e produzir. Não é só a presencial. Nós hoje temos audiências por videoconferências, por plataformas eletrônicas, nós temos sessões de julgamento, sessões de órgãos colegiados da mesma forma. Então, essa iniciativa do alvará eletrônico está perfeitamente alinhada com a ideia do juízo 100% digital, com o Núcleo 4.0. São iniciativas do CNJ que reconhecem que o mundo caminhou, que o mundo progrediu e que nós temos que caminhar juntamente com essas evoluções. Para finalizar rapidinho, o alvará eletrônico já está funcionando só na capital ou todo o estado? Ele está funcionando em todo o estado desde ontem, 22 de novembro. Nós tivemos uma fase de funcionamento em 9 unidades como projeto piloto durante mais ou menos um mês e desde ontem o alvará eletrônico é uma realidade em todas as comarcas, em todas as varas do estado de Goiás. Maravilha, doutor Altair Guerra da Costa, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, viu? Boa tarde e até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado. E você vai ver a seguir, Justiça de Mato Grosso instala Centro de Solução de Conflitos voltado para demandas da saúde. As informações em instantes. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realizou hoje a Operação Mar Aberto, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína. Cerca de 100 policiais federais cumpriram 20 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, no Paraná e Espírito Santo, além de 6 mandados de prisão preventiva.
Por meio da simulação de operações de pesca, os criminosos tentavam movimentar toneladas de cargas da droga para alto mar, de onde seriam resgatadas por embarcações estrangeiras e então levadas até países da África e da Europa. Na ação foram apreendidos dinheiro, cocaína, carros de luxo, imóveis, além de 2 embarcações de pesca industrial. E a Justiça de Mato Grosso instalou o Centro de Solução de Conflitos da Saúde Pública durante evento na sede do Tribunal de Justiça Estadual. A unidade será importante para resolver de forma rápida e consensual as demandas da saúde. O debate de políticas de conciliação preventiva entre magistradas, magistrados e autoridades dos poderes executivo e legislativo marcou a abertura do 5º encontro dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Mato Grosso, realizado de forma híbrida na sede do Tribunal de Justiça. Oportunidade em que foram apresentadas também boas práticas de gestão que disseminam a cultura da paz. A justiça não se faz somente apreciando o mérito, dando sentenças, que é muito melhor você fazer trazendo as partes e juntos buscar alternativas que sejam rápidas e sejam definitivas. Durante o encontro, também foi instalado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Saúde Pública, que vai funcionar em um espaço anexo à Vara Estadual da Saúde no Fórum de Várzea Grande. A unidade terá competência estadual e vai atuar no atendimento ao público de forma presencial ou virtual, prestando informações, orientações e também na busca de acordos pré-processuais ou processuais. Evitando a judicialização, trazendo para o campo do pré-processual as ações e, quando necessário a judicialização, também o Sejusc irá atuar. É uma maneira que a Justiça Estadual buscou para estimular a participação ativa da comunidade na composição amigável, por meio da conciliação ou mediação, e com isso garantir rapidez e eficiência na solução das demandas da saúde. O Tribunal de Justiça aqui do Estado do Mato Grosso, ele tem tido um comportamento extremamente proativo. A criação da Vara da Saúde, uma das mais brilhantes iniciativas que eu vi nos últimos anos. O tribunal tem se mostrado não só um operador do direito da justiça, mas um tribunal como um poder que busca todo o tempo prestar um melhor serviço para atender o cidadão mato-grossense. Nós mostramos que não há outra solução a não ser outra solução mais célere que esta da conciliação. E aqui na saúde nós temos encontrado essa parceria que vai facilitar muito a vida do cidadão e principalmente a vida dos juízes e do Poder Judiciário. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.